e hoje vamos falar sobre administração pública. Vamos agora falar sobre alguns conceitos de administração pública. Por exemplo, existem várias definições, contudo, falando sobre algumas delas, vai ficar bem mais claro o que é administração pública para você que está assistindo essa aula. Na definição de Valdo, de 71, ele diz que a administração pública são a organização e a gerência de homens e materiais para a execução dos propósitos de um governo. Ou seja, administrar significa organizar, gerir o ser humano e também os materiais para que o governo possa atingir as suas metas. É assim que Valdo, então, define a administração pública. Na definição de Hermann e Mayer, a administração pública é a ocupação de todos aqueles que atuam em nome do povo, em nome da sociedade, que delega de forma legal e cujas ações têm consequências para os indivíduos e grupos sociais. Ou seja, para este autor, a administração pública ela tem impacto social também, cujas funções de quem está exercendo a administração pública é porque ele foi delegado, mas que vai ter consequência não só para ele, para todos os indivíduos e para a sociedade. A administração pública federal brasileira é composta pelos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Quanto ao executivo, podemos dizer que ele pode ser uma administração direta ou indireta. A administração direta é constituída pelos ministérios regulares e extraordinários, os quais são dotados de secretarias executivas, podem ser também consultorias jurídicas, que são órgãos da Advocacia Geral da União, ou seja, vão ser advogados que vão dar o subsídio legal, explicando a normativa legal para determinadas questões da administração. Secretaria de Controle Interno, secretarias específicas das mais variadas que existem, departamentos, coordenações e divisões. A administração indireta é o conjunto de entidades personalizadas, vinculadas normalmente a um órgão da administração direta, Ministério ou Secretaria. Ou seja, a administração indireta é algo que está ligado à administração direta, mas que vai ter outras funções, por exemplo, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. E agora vamos falar dos princípios da administração pública. Sem sombra de dúvidas, esse é o assunto que mais tem caído em concursos de um modo geral. Primeiro princípio, princípio da legalidade. Significa que os atos dos servidores públicos, no exercício de suas funções, claro, devem ser realizados em conformidade com a lei. Ou seja, um servidor público ele só pode realizar aquilo que está previsto na lei. Ele não pode ter funções além do que a lei estabelece. Segundo princípio, o princípio da publicidade. É o caráter do que é feito em público e em nome do público. Implica a visibilidade e a transparência das decisões e ações e a responsabilidade pública pelos atos praticados. Por exemplo, se é feito na administração pública uma seleção para professor, não pode haver essa seleção sem o edital ser tornado público. Ele tem que ser tornado público por mecanismos variados que existem. Publicação em diário oficial, seja do município, seja do estado, seja da União. Fixação de editais, portarias em locais públicos, na empresa. Enfim, o princípio da publicidade garante que os atos eles têm que ser tornados evidentes para a comunidade geral, para o público em geral. Princípio da impessoalidade. A impessoalidade é a característica que torna as ações de servidores públicos independentes de qualquer particularidade. Ou seja, não é porque eu sou amigo de uma determinada pessoa que eu vou promovê-la dentro da empresa pública. Não é porque eu tenho antipatia por um professor que eu vou dar uma nota baixa no estágio probatório. Por exemplo, eu tenho que ser impessoal enquanto eu estiver agindo na administração pública. Outro princípio é o princípio da moralidade.
que está relacionada aos princípios éticos filosóficos que regem as democracias modernas e que se aplicam seja de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, seja em referência às ações de grupos ou pessoas determinadas, a justiça, a equidade e a probidade. Enfim, a pessoa vai ter que ter princípios morais na administração pública, regendo todas as suas ações e decisões. Princípio da eficiência. Significa que os atos da administração pública devem ser desempenhados visando a melhor relação custo-benefício na gestão dos recursos públicos. Ou seja, se eu sou um administrador público, eu não posso, por exemplo, comprar um carro importado para ser o veículo oficial de transporte da empresa pública, sendo que eu poderia ter mais carros por menos dinheiro, favorecendo mais setores da empresa. Ou seja, a relação custo-benefício, nesse sentido, não é a melhor. Ter um carro que, de repente, pode até ser mais rápido, mais confortável, mas que atende menos pessoas. Modelos de administração pública: patrimonialista, burocrática e gerencial. Agora vamos entender o que é a administração pública patrimonialista. Como o próprio nome diz, patrimonialista, você entende que entre o patrimônio do Estado e as posses de um soberano, você tem uma certa, digamos, igualdade. Ou seja, a propriedade do Estado pertence a uma pessoa, a um soberano, a uma dinastia. São sociedades pré-democráticas ou pré-capitalistas, são monarquias absolutistas europeias que vigoraram até o século XIX. Nesse caso, como eu falei, o patrimônio do Estado pertence ao soberano ou à sua dinastia. A população, neste caso, ela é composta por um conjunto amorfo de súditos e não havia distinção clara entre a res pública e a res principis, ou seja, quer dizer que aquilo que pertence ao Estado pertence ao próprio soberano. A administração pública burocrática. Neste marco surge então a teoria da burocracia, que vai ser fundada então por Max Weber, para auxiliar na administração das grandes organizações, empresas, para dar um caráter mais profissional, separando então a propriedade familiar da administração. E exatamente para combater a ideia que nós falamos anteriormente do patrimonialismo, que entendia que o patrimônio de um Estado podia pertencer a um soberano ou dinastia. A administração pública pós-burocrática, nova administração pública. Bom, então nos anos 90 se inicia cheio de mudanças, que levou então à revisão do papel do governo e da administração pública. Podemos então dividir em dois estágios. Primeiro, que foi a abertura de mercado, desregulamentação, privatização. Em quase todos os países é conduzido pelo governo federal. Havia muitas empresas estatais e a tendência nessa época foi então da privatização, que aconteceu nos governos Sarney e Collor e Fernando Henrique Cardoso também. O segundo tópico é a tentativa de construção e reconstrução da capacidade administrativa e institucional, porque numa sociedade cada vez mais veloz, o modelo que se tinha da administração pública tinha tanta burocracia que se tornava lento. Nesse sentido, houve uma tentativa de otimizar o processo para que os processos pudessem tramitar muito mais rapidamente. Agora, sejamos sinceros, claro, isso ainda está longe do ideal. Reforma da gestão pública. Bom, a reforma da gestão pública de 95 baseia-se, então, em dois princípios: tornar os administradores ou gestores mais autônomos e mais responsáveis. Enfim, eles podem ter decisões que localmente eles podem ter. Nem tudo vai ter que vir da administração superior, estadual, federal. Algumas coisas aquela entidade, aquela instituição tem liberdade para decidir. Reduz a ênfase no controle burocrático, a responsabilização dos administradores por resultados contratados, concorrência administrativa visando a excelência, responsabilização ou controle social. Vou focar aqui nessa última parte, controle social, ou seja, a sociedade também vai fiscalizar. Não é porque a administração pública que ela não tem que responder a ninguém. Pelo contrário, existe o controle social, o controle da sociedade para fiscalizar as atitudes feitas naquela administração.
O Estado só deve executar diretamente as tarefas que são exclusivas de Estado, tarefas centralizadas e descentralizadas. Reforma da gestão pública. Papel estratégico dos altos servidores públicos ou segmento público dirigente da classe média profissional do desenvolvimento do país. Então, nesse sentido, essa reforma trouxe algumas questões, como, por exemplo, a visão crítica da administração pública, a substituição pela administração pública gerencial ou gestão pública, um gestor mais capacitado para tomar decisões com autonomia e responsabilização, redução do número de servidores, redução de contratações de estatutários, uso de técnicas do setor privado. E aí, claro, vamos fazer uma crítica, porque não poderia ser diferente. Essa é uma visão que existe da gestão pública, de que deve se reduzir os estatutários, que muita gente discorda, e eu, por exemplo, discordo, porque é muito mais benéfico um servidor estatutário que constrói uma carreira numa instituição do que, por exemplo, um terceirizado, que sabe que a qualquer momento pode ser demitido, que tem um salário mais baixo, porque o terceirizado, uma parte do valor pago vai para a empresa de terceirização e outra vai para ele. O salário terceirizado é menor. Nesse sentido, faço essa crítica, embora eu estou dizendo esses princípios da reforma, mas faço a crítica que o ideal sim que tenhamos funcionários estatutários, porque eles podem construir carreira na empresa pública e podem desempenhar suas funções com muito mais tranquilidade, sem ter medo de que a qualquer momento podem ser demitidos, por exemplo, ou a empresa simplesmente fechar e ele ter que mudar de local, ou mesmo ele conseguir um outro emprego e aquela empresa perder e ter constante mudança de funcionários. Agora vamos falar da administração pública pós-burocrática. Ela surge, portanto, fruto da crise do Estado, dos avanços na teoria da administração das empresas e demais organizações e da formação de novas correntes teóricas na área da ciência política e administração. A administração pública pós-burocrática caracteriza-se pelos seguintes aspectos: estratégia voltada para a definição precisa dos objetivos. A segunda parte, garantia de autonomia do administrador na gestão de pessoas, recursos materiais e financeiros. ênfase no controle dos resultados, ou seja, um controle ex post e não ex ante. 4. Adoção da competição administrada no interior do aparelho do Estado. E o tópico 5. Em termos de estrutura organizacional, as principais inovações da estrutura pós-burocrática são a descentralização, a horizontalização dos organogramas e a flexibilização de alguns procedimentos para tornar a administração pública mais leve, ágil, acessível e permeável às necessidades da sociedade civil e do mercado. Por exemplo, é possível fazer parceria entre entidades públicas e privadas hoje em dia, coisa que antigamente não era. Mas, claro, isso ainda está longe de ser o ideal, ainda existe muita burocracia.